agradecer pela oportunidade, missionário, espero que Deus abençoe. Quem sabendo o negócio aí mais tarde, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, existem cerca de 200 tipos de barro, segundo alguns geólogos. Desses quase 200 tipos de barro, cerca de 8 servem para se produzir vasos. Quando o Senhor fala ao profeta Jeremias que este descesse à casa do oleiro, Deus estava preparando o coração do profeta para que o profeta visse, para que o profeta contemplasse, para que o profeta olhasse aquilo que Deus gostaria que ele visse, para que ele entendesse de forma prática a realidade espiritual da nação de Israel. Deus queria fazer com que o profeta não só ouvisse as suas palavras, como ouvisse com os seus olhos alguns processos. A expressão diz na profecia que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se nós anteciparmos 2 capítulos, nós iremos perceber no contexto que Deus está levantando Jeremias para profetizar a respeito do cativeiro que haveria de vir sobre a nação de Israel. Um período em que Deus trataria com aquele povo. No capítulo 16, Deus proíbe o profeta, inclusive, de casar. Diz a ele que as crianças passariam por um processo. É para que você possa entender o contexto. No capítulo 18, é Deus como oleiro, Israel como o barro, sendo trabalhado na mão do Senhor. E existe todo um processo para que o barro chegue até a estatura de vaso. Não é simplesmente pegar, colocar na roda, mexer e já está pronto. Existe um processo. Os melhores oleiros ao redor do mundo usam cerca de 7 processos para que o barro possa ser extraído e se torne um vaso na mão do oleiro. Eu gostaria de, em rápidas palavras, falar a respeito desse processo. O primeiro processo é a escolha do barro e a extração do peso. Como eu já disse, existem cerca de 200 barros, tipos de barros, segundo os geólogos, mas apenas cerca de 8 servem para se poder fazer dele vasos. E geralmente esses 8 tipos, eles ficam em regiões pantanosas. Eu acredito que alguns irmãos sabem o que é aqui, aquela região aguada. No Amazonas é muito fácil, no Mato Grosso tem muito disso. Aqui, como é uma região de planalto, quase não se tem a expressão de pântano. Mas é uma região em que a terra é um pouco mais amolecida. Alguns chamam de brejo. Aquele lugar na época da seca, para alguns animais, alguns peixes que não conseguem retornar para o rio, existe o acúmulo de alguns materiais biológicos, e no período em que há uma seca, há uma decomposição desta região, e o cheiro não é tão agradável, não é tão benquisto, mas esta região ela é rica em minerais, por parcialmente ser banhada por água e também conter a terra em barro. Geralmente os melhores barros vêm desta região aguada, literalmente deste pântano, que dá trabalho, irmãos, para ser extraído. Então o oleiro, ou aquele que o oleiro contrata para resgatar o barro, tem que abrir um caminho no meio de alguns matos, de algumas coisas, de algumas sujeiras, e extrair do fundo daquele pântano uma porção de barro que geralmente é um propício para se construir um vaso. A primeira coisa que nós deveremos entender é que todos nós que somos um vaso na mão do oleiro, um dia nós fomos o barro, e o barro não foi encontrado em uma prateleira de uma mercearia embalado, pronto para a venda. Existiu um árduo trabalho na extração deste barro. Muitas vezes é um barro que tem uma vida antes e depois de ter encontrado o oleiro. Muitas vezes é uma pessoa que
que antes de ter encontrado a graça, de ter sido lavado com o sangue, de ter sido transformado pela palavra do Evangelho, de ter sido levantado pela presença do Espírito, teve um passado mergulhado no pecado, na lascívia, no engano. Não é à toa que quando nós fazemos um censo no nosso meio, nós perceberemos que o nosso meio é o meio em que mais se encontra os ex-bandido, ex-traficante, ex-prostituto, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-trapaceiro, porque sempre existe um ex no nosso meio. Mas pastor, eu venho de uma vida tão deturpada, tão lançada no crime, eu apenas não acreditava em Jesus. E como já dizia um pioneiro da Assembleia de Deus, Alcemir de Vasconcelos, ele dizia: este é um problema, porque se você não crê em Jesus, você já está condenado, como diz as Escrituras. Então, irmãos, a primeira fase é a extração do barro. Todos nós um dia fomos aqueles a quem Deus extraiu. É por isso que quando nós olhamos a vida de alguém que vive aquém da nossa, vive aquém do Evangelho, vive aquém de uma vida correta com Deus, nós não podemos desprezá-lo, porque quem sabe é um barro que Deus está focado, olhando e esperando o momento certo de usar alguém para resgatar este barro. É por isso que uma das missões da igreja é o Evangelho, aliás, a pregação do Evangelho, juntamente com o evangelismo, porque é a ação de nós irmos aonde o barro está, extrairmos ele e levarmos até o rio. Primeiro ponto. Segundo ponto, passa pelo processo de peneiração, porque o barro, quando é extraído, ele não vem pronto, ele vem com entulho, ele vem com pedra, ele vem com pedaços talvez de raízes, algumas impurezas, que se não for retirada, não poderão dar qualidade e vida ao barro. Sendo assim, o barro não poderá se tornar um vaso. Então, o segundo passo, o segundo processo de um barro para se tornar um vaso, é passar pela peneira. E existem fases de peneiramento neste processo. Uma peneira de um crivo maior, uma peneira de um crivo mediano, uma peneira de um crivo menor e uma peneira bem fininha, em que dela não se passa nenhuma impureza a não ser o barro propriamente dito em essência. Perceba, irmãos, que esse processo muitas vezes nós poderemos chamar de santificação, porque é um processo onde Deus vai trabalhando em nossas vidas e retirando os resquícios daquilo que um dia atuou em nós quando nós estávamos no mundo. O processo de transformação, o processo de santificação é um processo. A salvação, ela é instantânea. A santificação, ela é um processo contínuo de Deus. Existem algumas coisas que nós de imediato abandonamos quando nós aceitamos a Jesus. É a peneira dos crivos maiores. Mas quando nós começamos a ler a palavra, analisar a palavra e estudá-la, como está lá em João capítulo 5, versículo 35, porque é ela que testifica de Jesus, disse o próprio mestre, nós começamos a perceber que ainda existem algumas impurezas que a grosso modo não podem ser vistas, mas são necessárias serem abandonadas. É o segundo crivo da peneira. A terceira são algumas arestas que são precisas ser ajustadas como um instrumento que precisa ser de forma milimétrica afinado para dar um bom tom para que nada ocorra fora do tom. Quem conhece de música sabe o que é isso. Às vezes, quem não tem determinada afinidade com o instrumento, parece que o som está perfeito, mas quem tem que estar ali afinando, porque ele sabe o tom necessário. E assim é o peneiramento de Deus para nossas vidas. Às vezes nós olhamos para a vida de alguém e dizemos: aquele barro já está preparado, aquele barro já está pronto, aquela vida já está completa. Mas às vezes Deus está ainda peneirando alguma coisa que é necessário ser peneirada. Faz parte do processo. Não pule as etapas, porque senão o barro não estará pronto para ir para a roda. O terceiro ponto, irmãos, que nós percebemos no trabalhar no processo,
É quando parcialmente o barro fica um pouco mais enxuto e ele é colocado em cima de uma mesa. Quando ele é colocado em cima de uma mesa, alguém diz assim: vai começar a transformação. Não. As mulheres que estão aqui vão entender o que eu estou falando. Não é aqueles porretes de amassar massa, de fazer macarrão, como é rolo de macarrão de madeira, aqueles rolos. Era basicamente aquilo, era um cilindro de madeira, só que um pouco mais grosso, que o oleiro tinha consigo. Sabe para que servia aquilo ali? Para bater no barro. Então o barro ficava em cima da mesa e o oleiro começava a bater no barro com aquele cilindro de madeira e amassava ele com as mãos, batia com aquele cilindro de madeira e amassava ele com as mãos. Se isto não era o suficiente, o oleiro subia em cima da tábua e começava literalmente a pisar o barro, e parece que o barro ia esfarelando, parece meio que sem sentido você pegar um material como esse e começar a amassá-lo. Não faz sentido nenhum. Nós queremos ver o processo pronto, mas isso faz parte de um processo gerado dentro do barro, que é a liga. Se o barro não for amassado e amassado, ele não cria a liga suficiente. Muitas vezes na vida nós passamos por lutas, por dificuldades, por tempestades, por problemas, e nós não entendemos. Às vezes nós questionamos e dizemos: Deus não me ama. Às vezes nós olhamos o quadro e dizemos: para que isso está servindo? Eu não estou entendendo o porquê desta luta, desta dificuldade, desta dor, deste sofrimento, o porquê deste deserto. Às vezes nós não compreendemos isto. Às vezes é mais fácil nós colocarmos a culpa em agentes estranhos, alheios ao processo, do que entendermos que isto faz parte do processo do oleiro para a saúde do barro. Porque quanto mais ele é amassado, quanto mais ele é pisado, e quanto mais o barro é batido, mais a liga fica no ponto certo. E este é o diferencial, porque o barro, quando não tem muita liga, se ele for para o forno, ele trinca, ele racha. O que vai dar sustentabilidade, uma das coisas, é a liga que é gerada no processo do amassar do barro. Ou seja, quanto mais se amassa o barro, mais resistente ele se torna. E parece que, de posse desta informação, algumas coisas ficam mais claras do que anteriormente, do que nós pensávamos, porque nós olhávamos para os processos da vida, na luta da vida, o problema da vida, e não víamos sentido. Quando nós começamos a perceber esta passagem, nós entendemos que é Deus, dentro destes processos, gerando em nós uma força necessária para o próximo passo que Ele tem para a nossa vida. Levante a sua mão direita ao alto, pelo amor de Deus, porque eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Deus está usando essa luta, Deus está usando este problema, Deus está usando essa tempestade, Deus está usando este deserto. Não é para te fazer desistir, não é para te magoar, não é para te ferir, não é para te lançar para baixo, mas é para te fortalecer e te preparar para um projeto que é muito maior do que aquilo que você pode ver. Ele está amassando, é necessário. A gente não entende, a gente não compreende, a gente quer pular da mesa, a gente quer fugir do oleiro, mas o oleiro diz: fica aqui e deixa eu terminar a obra. Você não entende, mas é necessário. Ô pastor, a pergunta que ele quer calar: mas quanto tempo passa esse processo aí de amassar? Será que é quando eu começar a chorar, quando eu começar talvez até a reclamar, quando eu já talvez não tiver mais força? Irmão, esse processo, o único que pode definir é o oleiro. Os discípulos se reuniram com Jesus em Atos capítulo 1, versículo 6, foram conversar com ele e disseram: Senhor, a gente não aguenta mais essa luta, essa próxima dificuldade, o Império Romano está nos subjugando,
Então vai ser nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel, vai nos livrar dos nossos inimigos. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Talvez tenha alguém aqui que já saiu da mesa. Talvez tenha alguém aqui que agora que está entrando na mesa. Talvez tenha alguém aqui que está no meio do processo da mesa, da prensa, do amassar. Aí você vai dizer: mas pastor, e se eu não tiver força, não tem problema, porque Jesus também não parou por aí. Ele disse: não vos compete saber o tempo das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis o poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você está sendo amassado, mas o Espírito Santo está com você. Você está na luta, na prova e no deserto, mas o Espírito Santo está te sustentando, dizendo: suporta. Você vai mais além, você vai suportar este processo, você vai ir até o final. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Aleluia! E agora, quando ele é amassado, aí ele vai para a roda para poder ser moldado, né? O oleiro, depois que amassou e chegou ao ponto necessário, ele vai reunir todo o vaso, e aí vai depender da qualidade do vaso e da funcionalidade dele. Alguns, o oleiro vai mergulhar na água e vai deixar ali. Em outros, o oleiro mergulha na água, tira e deixa num canto da mesa. Esse processo é conhecido como um processo de curtição ou processo de curação. Quem já trabalhou na área da construção sabe disso, que quando você faz um pilar, uma sapata, pastor Beto, você não pode, assim que fez, no outro dia você pode tirar a madeira que não vai cair nada. Aí você pensa: já está bom, já pode construir. Não, exige um processo chamado curação do concreto. É quando o concreto tem que enxugar por completo e atingir o nível necessário para que se coloque carga sobre ele. Se colocar antes, ele vai se desfazer, vai trincar, vai quebrar e a estrutura estará danificada. Com o barro, ele passa por este tempo de curação, ou segundo alguns, de curtição, mas não é a curtição do mundo, não, tá, irmão? E o que acontece? O barro fica na inércia. Aí quem passa na rolaria, quem conhece o processo, olha para o barro parado em cima da mesa e vai dizer: o barro está parado lá, não está acontecendo nada. Mas está. É porque esse processo de curação é um momento onde existe algumas reações químicas e físicas no barro que não podem ser vistas a olho nu. Alguns cientistas ou a ciência conhecem este fenômeno pela física, pela química, pela matemática como o mundo quântico. É um mundo dentro de outro mundo. É um mundo tão pequeno, você só pode ver com o microscópio. Quem olha não percebe nada acontecendo. Mas dentro da estrutura molecular do barro, as suas cadeias de átomos estão sendo enrijecidas. Aleluia! É um processo que parece que nada está mudando, que nada está acontecendo. Você ora, você jejua, você busca, você confia, mas parece que nada muda. Aí Deus está dizendo: é porque você não está vendo. Mas tem muita coisa mudando. Dentro do barro, as reações estão acontecendo neste período de curação. Talvez a olho nu você não veja, mas no mundo espiritual Deus está trabalhando, Deus está agindo. Talvez tenha um barro na sua casa que você olha e diz: meu Deus, Deus não faz nada com esse barro. E Deus está dizendo: eu estou fazendo, você que não está vendo. Eu estou agindo lá dentro, lá no íntimo, lá no profundo, lá onde o psicólogo não chega, lá onde o conselho humano não chega. Aleluia! Lá no âmago da alma, lá no coração, no profundo, no recôndito da alma
está vendo o resultado externo, mas por dentro está existindo uma grande revolução de Deus. Deus me colocou aqui para falar para alguém: o oleiro está trabalhando, o oleiro está agindo, o oleiro está transformando. Está lá, está imerso, mas por dentro está agindo. As moléculas de átomo estão se deslocando e ficando no lugar que devem ficar, gerando as cadeias necessárias, a estrutura necessária. Aí o oleiro vem, olha e diz: está bom. Aí sim, ele pega o barro, ele coloca na roda e ele começa a moldar o barro para transformá-lo em vaso. O engraçado, irmãos, é que o oleiro hábil consegue, em cerca de minutos, formar um vaso grande, pequeno, quando ele é muito habilidoso. Eu já tive a oportunidade de estar em uma olaria, eu já tive o privilégio de ver o oleiro trabalhar. É fenomenal, espetacular. Quando ele tem anos e anos de experiência, ele já pega a porção certa do barro, coloca ali, coloca um pouco de água, molha. Irmão, você precisa ter agilidade. Enquanto está rodando aqui, ele está assim, ó. Quando você mesmo espera, ele está pegando um marco com um fio de aço, passando debaixo e pegando o vaso. É uma coisa muito rápida. Você sabe por quê? Porque o que mais demora é o processo. O processo é o mais demorado. Deus fazer o vaso é muito rápido. Só que o processo da modelagem da roda nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira, quem determina o tamanho e o formato do vaso é o oleiro. É ele que vai fazer. Segundo, como não é feito por um molde, mas ele é moldado pela mão do oleiro, todo vaso ele é único. Por mais que ele se pareça com o outro, ele nunca será 100% igual. Então olha para quem está do seu lado e veja que a cor do cabelo desta pessoa é diferente da sua, os olhos, o sorriso, a altura. Não vou nem falar da largura, né, para não ofender os que usam 48. Brincadeira. Mas você já percebeu que uma olaria vai ter diversos vasos, de diversos tamanhos, de diversos formatos? Porque vaso não é tijolo, vaso é vaso. Se contente com o que Deus tem para nós. Tem gente que vem aqui, pega o violão e louva e o céu desce. Se eu fizer isso, os irmãos vão embora para casa, porque não é o que Deus tem para mim. Tem gente que levanta a mão e ora e Deus batiza com o Espírito Santo. Mas se levar a mão numa guitarra, no violão, os dedos embolam na corda e não vai. Você sabe por quê? Porque cada vaso tem o tamanho que o oleiro dá e tem o formato que o oleiro proporciona. Não é que você não possa desejar ser mais usado por Deus, mas é que existe e deve existir um sentimento no teu coração de contentamento com aquilo que você recebe da parte do Senhor. Se você já recebeu algo, se contente com aquilo, busque mais, mas se contente e permita que Deus te use na medida, no tamanho, na largura e no formato que Deus formou você para a glória do nome dele. Aleluia. Depois que o vaso sai da roda, da modelagem, ele vai estar pronto, tá não. Ele não vai direto para a fornalha. Eu termino em 3 minutos.
O oleiro vai pegar esse vaso e vai deixar ele para parcialmente secar a sombra. Como assim? Lembre-se que o vaso, para ser moldado, ele ainda está um pouco úmido. Repita comigo: úmido. Ninguém fica úmido com areia. Fica úmido com o quê? Com água. E existem dois elementos que compõem uma água. Pelo menos deveria ser só esse, né? Às vezes tem algo mais. Mas uma água, geralmente mineral, ela é composta pelo quê? H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Só que se dentro de um barro tiver oxigênio, trinca. Então é necessário que aquela água parcialmente seja seca, para que exija uma desoxigenação do vaso, para que ele possa ir para a fornalha. Não é uma parada muito longa, como um processo depois da mesa. É rápido, é superficial, não pode ser atingido pelo sol, mas geralmente tem que ter um lugar aberto, para que o vento possa soprar naquele lugar, para poder tirar um pouco desta molécula, para que literalmente, parcialmente eu chuto, aí sim o vaso possa pegar e ser colocado dentro da fornalha. E aí, pastor, como é que faz? Toca fogo na fornalha e fecha a porta e pega fogo. Mas pastor, eu estou numa prova de fogo. Que bom, você já está no último estágio de Deus na vida do caso. Você está no último estágio. Aí você diz assim: pastor, essa prova eu nunca passei igual. Essa prova é a mais difícil da minha vida. Essa prova é a mais complicada de toda a minha existência. A prova do fogo é assim, irmãos. Não tem para onde fugir, porque dentro da fornalha a porta está trancada. E o engraçado de tudo, que eu vi uma fornalha, eles não tocam fogo no centro, como alguns pensam, para pegar as laterais. Na verdade, os vasos são colocados no centro e o fogo é colocado e a lenha é colocada na lateral, para que se queime a lateral e literalmente das laterais o fogo aqueça o centro uniformemente. Quando isso acontece, o fogo vai se carregar de endurecer o barro. Eu vou repetir uma segunda vez. O fogo, o calor produzido pelo fogo da fornalha, vai se carregar de endurecer o barro, o vaso. Terceira vez eu repito: o calor do fogo da fornalha vai se carregar de endurecer o barro, o vaso que está ali dentro. Quanto mais fogo colocar ali, mais calor fizer, proporcionalmente mais queimar o barro, mais duro e resistente ele se tornará. Eis aqui uma revelação de Deus para a tua vida. O mesmo calor produzido pelo mesmo fogo que derrete a cera, endurece o vaso. Tem prova que desvia muito crente, e a mesma prova torna outros crentes mais crentes. Aquilo que vem e que pode matar alguns é aquilo que vem e que traz mais vida a você. Aquilo que vem e que enfraquece a cera é aquilo que vem e que endurece o vaso que você é. Quanto mais fogo na fornalha, o vaso preparado vai endurecer mais para a glória do nome do Senhor Jesus. Das duas palavras finais, porque o tempo já encerrou. O calor cessa, o oleiro abre a porta, depois que já não tem mais calor, porque senão o oleiro se queima. Ele vai retirar o vaso. Sabe o que acontece? Se parte daquele barro, ou barro
que foi feito o vaso, colocou lá no forno, sem obedecer criteriosamente, esses processos acontecem, ele trinca, porque cria bolhas no interior dele, ou as impurezas o atrapalharão, ou o tempo de cura não foi suficiente para as moléculas se reajuntarem, ou então o amassar não foi necessário para criar a liga necessária para a temperatura alta que estava aquele forno. Então, quando se atirar, o vaso se trinca, se racha. E o oleiro está falando justamente sobre isso, que ele estava fazendo o seu vaso. Só que o vaso que o oleiro estava fazendo se partiu, se quebrou. Aqui eu faço uma distinção teológica daquele hino que a gente canta, né, nas igrejas, né? Quebra minha vida e me fala. Não, Deus não quebra a vida de ninguém. Ele até amassa, mas o oleiro não quebra. Quem quebra é você. É o barro que se quebra por não ter obedecido todo o processo. Só que mesmo quando o barro quebra, aí vem a palavra de esperança. Porque quem um dia não se quebrou na vida? Aí vem a palavra de esperança da parte do profeta. Porque ao invés de pegar aquele vaso quebrado e jogar no lixo, como o capitalista consumista pega um copo descartável e joga no lixo, Deus não descarta a vida de ninguém. Ele pega aquele vaso, ele amassa de novo, quebra, coloca na água, amolece aquele barro e ele faz aquele barro passar por todo o processo novamente, porque o maior interesse de Deus é te tornar um vaso preparado para ser usado na mão do oleiro. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente em nome de Jesus.